Muito bem, meu amigo, minha amiga, chegou o momento agora de juntos estudarmos a Bíblia. E nesta série especial Em Busca de Deus, o nosso segundo tema, Jesus, Deus conosco. Ontem falamos um pouquinho a respeito do Deus que deu origem a todas as coisas, do Deus que dá sentido à nossa vida, da religião bíblica como sendo uma resposta ao vazio existencial de muitas pessoas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus, que é o Deus que se aproximou, o Deus que veio à Terra, o Deus que se relaciona, o Deus que morre para salvar. Nós vamos entender um pouquinho mais esse tema hoje. Você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Esse programa nasceu para ajudar você em sua caminhada espiritual. Você que busca por Deus, pelo crescimento espiritual, pelo conhecimento da palavra, é com você que eu quero falar. Também quero falar com você que por acaso chegou no programa, que nunca assistiu esse programa, que não se interessa por Deus, ou talvez nem acredita que Ele existe. Me dá um tempinho para a gente conversar? Vamos conversar? Vamos dialogar um pouquinho? E quando a gente se propõe a dialogar, quando a gente dá espaço para o argumento, quando a gente aceita também o contraditório, a gente pode crescer. A nossa visão pode se ampliar. Porque existe um ser superior, segundo a Bíblia, que ama todos nós, que deseja nos salvar e que deseja constantemente estar em relacionamento, em contato. É uma oportunidade. Então, obrigado por ter separado esse tempinho para a nossa conversa. Antes, porém, de começarmos a conversar sobre Jesus, o Deus encarnado, eu queria convidar você a nós orarmos. A oração é a solicitação da presença de Deus nesse momento agora. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos juntos mais uma vez para refletirmos naquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós vivemos num mundo onde tantas coisas acontecem e muitas vezes não compreendemos o porquê. Talvez carregamos em nosso coração muitas perguntas para as quais nunca encontramos respostas. Pai, nos ajuda a entendermos o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui. E hoje nos ajuda a conhecermos um pouco mais a respeito do Deus que se fez carne para nos salvar. É a nossa oração, em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. A palavra de Deus ensina de que Deus se fez carne. Por isso o título, Jesus, Deus conosco. Cristo deu origem à religião cristã. A primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãs foi lá em Antioquia da Pisídia. E não foi uma forma educada, foi antes um termo de renegação, um termo de rejeição, uma crítica. Ah, vocês são cristãos, vocês são pequenos cristos, vocês querem ser como aquele homem de Nazaré. Então foi uma crítica a essas pessoas. Daí nasceu o nome cristão. O cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro. O cristianismo prega o Jesus que veio e se encarnou. Mas esse Cristo que veio e se encarnou é ainda hoje contestado. Contestado por muitas pessoas que duvidam da sua historicidade, que duvidam da sua história, duvidam da sua existência. E eu queria pensar um pouco com você a respeito desse Cristo histórico, de o que a Bíblia fala sobre ele, do que pessoas falaram sobre ele, de quem realmente ele é. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Queria começar mostrando para você que há pessoas que duvidam de Cristo, da religião. Voltaire, esse filósofo francês, é um exemplo claro disso. Certa vez ele disse: 100 anos depois de minha morte, não haverá mais cristãos, não haverá mais Bíblias, não haverá mais a palavra de Deus.
e desaparecerá definitivamente toda a memória de Cristo e seus ensinamentos. Quem é que desapareceu? Foi Voltaire e suas ideias. Cristo continua vivo, tão presente na vida das pessoas como sempre esteve. Voltaire não mais existe. Ele está no pó da terra, descansando e aguardando sua recompensa, que Deus dará quando Jesus voltar. Porque cada ser humano vai receber a sua recompensa, diz a Bíblia, de acordo com nossas obras. E só há duas possibilidades: salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Voltaire passou, Cristo não. Depois veio Joseph Stalin, grande líder socialista. E ele dizia: aqui na Praça Vermelha em Moscou, o comunismo irá enterrar o cristianismo. Stalin foi enterrado, não o cristianismo. O cristianismo está vivo e pungente. Stalin está morto. Jesus Cristo foi criticado e condenado por muitos, mas a Bíblia apresenta uma identidade maravilhosa a respeito desse homem que tem causado tantas controvérsias no mundo. E quando nós pegamos a palavra de Deus e vamos em especial para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros que abrem o Novo Testamento, nós encontramos um retrato da identidade de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Mateus é aquele que apresenta Jesus como Messias e como Rei. Como Messias, porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E em várias vezes você lerá no Evangelho de Mateus dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito por meio dos profetas. Ou seja, Cristo é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele é o Messias que veio. Mateus também enfatiza que ele é rei. E o Evangelho destaca a realeza de Cristo como sendo descendente do trono de Davi. Trono este que um dia finalmente será estabelecido, quando ele voltar em glória e majestade. Já quando olhamos para Marcos, nós vemos Cristo pintado como servo e filho de Deus. E é em Marcos que Jesus vai declarar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Foi o próprio fundador do cristianismo que ensinou que maior é aquele que serve. Em suas atitudes e palavras, Jesus deixou transparecer que esse é um princípio do reino dos céus. O nosso coração deve estar sempre disposto a servir aquele que está ao nosso redor. Marcos ainda enfatiza que Jesus é filho de Deus. É verdade que ele foi gerado de Maria, mas ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é eterno. Ele não tem uma criação, uma origem. Ele tem uma origem como ser humano, ao se encarnar, mas ele é plenamente Deus. O terceiro evangelho, Lucas, vai retratar Jesus como sendo filho do homem. A grande ênfase do terceiro evangelho, sinótico, é que Jesus ele é humano, como nós somos humanos. É claro que ele não é igualmente a nós, igual a nós, porque nós temos tendência para o pecado e ele nunca teve. Mas se por um lado ele nunca teve tendência para o pecado, ele foi afetado pelo pecado, ao assumir uma natureza humana corrompida com 4.000 anos de pecado. Bom, esse debate dentro do cristianismo tem a ver com os termos pré-lapsariano e pós-lapsariano. Ou seja, qual foi a natureza que Jesus herdou em sua encarnação? Os pré-lapsarianistas querem dizer que ele era igualzinho a Adão. Os pós-lapsarianos querem dizer que ele é como nós. Bom,
a teologia pura e simples nos leva à conclusão de que ele não era nem pré-lapsariano nem pós-lapsariano. E a ideia de lapso tem a ver com a queda. Jesus era pré-lapsariano no sentido de que ele assemelhava-se a Adão em não ter tendência para o pecado. Mas Jesus é pós-lapsariano porque o corpo que ele se encarna, o corpo que ele nasce, não é um corpo como o de Adão, mas um corpo humano com 4.000 anos de pecado e degenerescência. Nesse aspecto, ele era tanto pré quanto pós-lapsariano. Mas ele era humano. Essa é a ênfase de Lucas. Já a ênfase de João é que ele é o Cordeiro e ele é o Filho de Deus. Como Cordeiro, ele é o cumprimento de toda a tipologia do Antigo Testamento. E é João quem vai afirmar no capítulo 1, verso 29 do seu Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Cristo é o cumprimento tipológico de todos os animais que morriam no santuário e de todas as festas que eram celebradas em Israel. Ele é o grande Messias que veio cumprir toda a tipologia do santuário. Mas João também afirma que ele é filho de Deus e, como filho, ele possui a mesma essência do Pai. Como ele mesmo declarou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, tudo que o Pai é, o Filho também é. Então, cada evangelho tem uma ênfase especial para falar a respeito do Cristo. Um outro detalhe interessante. Jesus assume na Bíblia ofícios diferentes. No Antigo Testamento você tinha o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus assume todos esses ofícios, primeiro como profeta, porque a palavra profeta, navi do hebraico, ou profetês do grego, significa porta-voz, aquele que fala em nome de. Nesse aspecto, Jesus é o porta-voz de Deus. Tanto é que João chega a declarar que ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele traz Deus a nós. Ele é Deus. Já no segundo ofício, você tem Jesus Cristo como sacerdote. Assim como os sacerdotes dos tempos bíblicos eram responsáveis por receberem os pecadores e auxiliá-los na cerimônia de perdão, Jesus, por sua vida sem pecado, morte expiatória e ressurreição, ele ascendeu aos céus como nosso sumo sacerdote. E ele hoje está no santuário celestial, ministrando os méritos de sua vida santa em favor de todo aquele que anela a salvação. Ele é o verdadeiro sacerdote, que está hoje na presença do Pai e intercede por todos nós. É através dele que nós obtemos o perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai Celestial. E, finalmente, Jesus assume o ofício de rei, porque ele veio a esse mundo estabelecer o reino da graça e voltará em breve para estabelecer o reino da glória. Quando perguntado sobre o reino, Jesus foi claro em suas respostas. O meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque ele veio a esse mundo para morrer pelo homem e agora voltará a segunda vez para estabelecer o seu reino, que será um reino eterno. Então, Cristo é o cumprimento de todas as tipologias do Antigo Testamento, de todos os ofícios importantes e religiosos que haviam lá. Esse é o Cristo histórico. Agora, as possibilidades a respeito de Jesus Cristo. Alguns dizem que ele era Deus, ou apenas um homem, ou um anjo, ou um homem-anjo, ou Deus encarnado. Ele é Deus encarnado. E como Deus encarnado, nós podemos compreender melhor seu amor. Ele se fez um de nós. Mas a despeito de se tornar humano, ele não perdeu os atributos da divindade.
É por isso que os títulos que aparecem na Bíblia para Jesus aparecem também para o próprio Jeová, ou Yahvé. Os títulos que Deus possui e seus atributos incomunicáveis também são apresentados na pessoa de Cristo. Aqui existe uma bateria de textos, não lerei todos, mas fica muito claro e você pode depois ler e consultar cada uma dessas passagens. O título Eu Sou, por exemplo, ele aparece em Êxodo 3,14, quando Moisés tem uma visão da sarça ardente, aquela teofania, e Deus apresenta-se ali para Moisés como o grande Eu Sou. Jesus declarou em João 8, 24 e 58, Eu sou o grande Eu Sou. Este título, Eu Sou, ele fala da complexidade ou da plenitude de Jesus Cristo. O verbo ser é um verbo muito especial na língua hebraica. E quando Deus se declara Eu sou o grande Eu Sou, ou Eu sou o que sou, isso fala da totalidade e da plena capacidade que esse Deus tem de atender às necessidades humanas. Na realidade, funciona como um verbo transitivo, necessitando de um complemento. Complemento esse que vem com o próprio ser humano. Vou dar um exemplo para você. O grande Eu Sou, Deus, em alguns momentos se apresenta na Bíblia como Eu Sou o El Shaddai. El Shaddai é o Deus forte nas batalhas. Então, quando o povo de Israel ia às batalhas, eles clamavam pelo El Shaddai. Quando você hoje passa por batalhas espirituais, você pode clamar pelo El Shaddai, o Deus forte nas batalhas, que sempre vai atender você e dar a vitória. O grande Eu Sou, para Agar, que estava com seu filho Ismael perecendo no deserto, ele é o grande El Roi, o Deus que tudo vê. Agar não estava sozinha. Ela não morreria de fome e sede no deserto, debaixo de um escaldante sol. El Roi, o Deus que tudo vê, viu Agar e providenciou que sua vida fosse salva e que a seu filho Ismael fosse dada uma descendência. El Roi é o Deus que vê você nos momentos difíceis que você passa, quando você se sente sozinho, abandonado pelas pessoas. El Roi vê você. Às vezes Deus se apresenta como Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta quando você está em suas batalhas espirituais, precisando que Deus manifeste seu poder em seu favor. Então perceba que o grande Eu Sou é aquele que você pode apresentar suas necessidades e ele vem para preenchê-las. Esse é o grande Eu Sou da Bíblia. Interessante que a Bíblia fala que Deus é o doador da vida, mas Jesus também é aquele que doa a vida. Ele promete: todo aquele que vem a mim terá a vida eterna. A Bíblia apresenta Deus como sendo onipresente. Jesus também possui o atributo da onipresença. Deus é onisciente. Jesus também é onisciente. Deus é onipotente. Jesus é onipotente. Deus é pré-existente. Cristo é pré-existente. Ele se encarnou no momento histórico da humanidade, mas ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele não tem um princípio. Jesus é eterno e é imutável. Então veja que os atributos divinos são todos aplicados a Jesus Cristo para provar para mim e para você que Ele é plenamente Deus. Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores pensadores do século XVIII, escreveu: conseguir inventar
ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi sua existência real. Tentar inventar o personagem Cristo da forma como a história relata seria um milagre maior do que aceitar sua própria existência. O que Jean-Jacques Rousseau estava afirmando é que é impossível, depois de conhecer a história do Cristo, não aceitá-lo como um personagem verídico. Mais que isso, quando conhecemos a forma como Jesus tratava as pessoas, é difícil não se apaixonar por alguém que, em essência, é amor, que se interessou tanto por suas criaturas, a ponto de vir a esse mundo dar a sua vida por todas elas. Então perceba que os grandes pensadores chegaram à conclusão da existência desse Deus. O próprio Napoleão Bonaparte, grande general francês, declarou certa vez: com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. Esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. E ele não vence pelo poder da espada, ele vence pelo poder do amor. O amor e o exemplo que arrastam seguidores em todas as eras, em todos os continentes, em todos os locais. Louis Pasteur, também francês, em nome da ciência, eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Minha necessidade de adorar. Como eu disse ontem, nós fomos criados por um Deus que colocou em nós o desejo da adoração. E quando não se descobre o verdadeiro Deus para se adorar, a nossa tentação é formular para nós mesmos falsos deuses, mas que nunca satisfarão o anseio de nossa alma. H.G. Wells, um dos maiores escritores do século XX, que entre outras obras escreveu A Guerra dos Mundos, um clássico, declarou: os 4 evangelhos, todos eles, dão-nos um retrato de uma personalidade muito definida, obrigando-nos a dizer: esse homem existiu. Isso não pode ser inventado. Esse homem existiu. Não dá para se inventar o Cristo. Ele existiu de fato. O que dizer de pessoas contemporâneas? O grande goleiro da seleção brasileira, Tafarel, declarou: desde que aceitei a Cristo, passei a contar com a força e o poder de Deus nos momentos mais importantes. Nas horas de aflição, é muito bom saber que somos de Jesus e nunca estamos sós. O testemunho de alguém que vivencia uma experiência com Jesus. Interessante que os doutores James Kennedy e Jerry Newcomb, eles escreveram uma obra E se Jesus não tivesse nascido? Para sustentar esta tese, eles apresentam fatos históricos instigantes, mostrando que uma enorme variedade de conquistas da humanidade, nas mais diversas áreas, jamais teriam ocorrido caso Jesus não tivesse vivido entre nós. Se Jesus não tivesse nascido, muitas coisas não teriam acontecido, porque dependem exclusivamente do Cristo histórico. E, finalmente, Nietzsche, chamado grande filósofo do ateísmo, que escreveu até a respeito da morte de Deus. Ele disse a um amigo: eu sei que, se não o encontrar, não terei respostas para a minha vida.
E no final de sua vida, durante a qual rejeitou a Cristo, ele escreveu: ai daquele que não tem lar. Será que o grande lar que Nietzsche estava procurando era encontrar o Deus encarnado? Será que a grande necessidade de Nietzsche, nos momentos finais da sua vida, foi perceber a ausência de um Deus que poderia ter feito sentido em toda a sua história? Você percebe que os grandes pensadores, muitos dos quais rejeitaram completamente a ideia de Deus, passaram por essa jornada, morreram, acalentando ou com espaços, com vazios em seu coração, por não conseguirem compreender muitos mistérios da vida? Isso se dá porque nós somos seres, pelo menos com algumas dimensões. Além da física, da mental, nós temos uma espiritual. E essa dimensão espiritual que nós possuímos é a capacidade que nós temos de nos relacionar com Deus. E quando você não desenvolve esse relacionamento com Deus, você terá um vazio existencial. Dentro de cada ser humano, Deus colocou um espaço do seu tamanho e só Ele pode preencher o vazio que nós carregamos. Só Ele pode dar sentido à nossa existência. Só Ele pode nos dar satisfação plena, que você não encontrará em coisas materiais ou em ídolos que você tem construído para você mesmo. Há em nosso coração um vazio do tamanho de Deus. E quando nós buscamos por Ele através da Sua palavra, Ele vai se revelar a nós como o Deus de amor que Ele é. Compreender quem foi Jesus Cristo e por que Ele se encarnou é entender um Deus de amor que tem um projeto para a vida de cada ser humano. Eu e você, diferente do que pregam os filósofos existencialistas, nós não fomos lançados nesse mundo como um meteoro sem origem e propósito. Nós estamos aqui porque há um Deus que nos ama e que tem um plano de nos salvar. Agora, se viveremos eternamente ou não, quando Jesus voltar, depende das escolhas que hoje nós fazemos. E eu espero que você hoje esteja disposto a colocar-se humilde e deixar que Deus se apresente para você. Ele não está perdido. Nós estamos. Mas Ele vem em busca para nos resgatar. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado porque a religião não é o homem em busca de Deus, mas Deus em busca do homem. Essa busca, ela começou lá no Jardim do Éden, quando um dia Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Nós estamos perdidos, mas o Senhor vem ao nosso encontro para nos ajudar. Por isso, Pai, nosso coração se abre mais uma vez, para que o Senhor faça em nossa vida a obra que nós tanto precisamos. Dai-nos, Pai, um dia abençoado na Tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.